pessoal! Em nossa aula de hoje, nós vamos construir figuras geométricas com auxílio de compasso e régua. O compasso, um instrumento de desenho utilizado para criar circunferências. A régua, um instrumento de medição de comprimento. Para isso, eu deixei o material aqui na mesa. Existem vários tipos de compasso. Eu deixei separado aqui alguns para nós. O que é importante observar? Que em qualquer um dos modelos, eu vou ter a ponta seca, que é o metal, geralmente, e o grafite. Quando eu for trabalhar com ele, a primeira coisa que eu vou observar é que a ponta seca e o grafite estejam na mesma altura. Caso não esteja, eu tenho aqui a regulagem do compasso, que é para aumentar o grafite. Fazer a ponta, eventualmente também, se for preciso. Para iniciar o nosso estudo, vamos começar hoje fazendo triângulos. O primeiro passo vai ser, com o auxílio da régua, medir um segmento com a medida que desejar. Vou começar bem no zero. Eu vou representar um segmento com 8 centímetros. Percebam que o meu número 0 está aqui. Aqui é o início do acrílico da régua. Eu não vou começar a partir daqui, eu vou começar a partir do 0. Do 0, então, eu vou traçar até chegar o número 8. Quando eu cheguei exatamente no número 8, eu vou parar e fazer um pontinho. É importante que, como eu vou utilizar o compasso, que eu marque também o ponto médio. O ponto médio entre 0 e 8 é o número 4. Então, agora eu tenho 3 pontos. Eu tenho o 0, o 4 e o 8 neste mesmo segmento. Posso, afastando a régua, escrever então o início do meu segmento, que é o ponto A, e o fim do meu segmento, que é o ponto B. Agora, com o auxílio da régua novamente, eu vou usar o compasso. O que eu vou fazer com o compasso e a régua? Eu vou medir um segmento, uma distância entre a ponta seca e o grafite, um pouco maior que o meu ponto médio. Como o meu ponto médio está no 4, quer dizer, ele dista de A até ele 4 centímetros, e do ponto médio até o ponto B, outros 4, eu vou marcar um pouco maior que 4. Como eu estou usando quantidades inteiras, eu vou usar o número 5. Percebam, ó, a minha ponta seca está exatamente no 0 e o meu grafite exatamente no número 5. Eu não vou mais pegar o compasso pelas hastes, eu vou pegar aqui pelo pino. Por quê? Se eu pegar pelas hastes, eu corro o risco de desajustar a medida que eu defini. Então, afastando a régua, eu vou utilizar o compasso. Vou cravar a ponta seca exatamente no meu ponto A e vou girar ele. Não precisa dar uma volta inteira, pode ser apenas meia volta, em direção ao ponto B. Depois que eu fizer este giro de meia volta, que não precisa ser nem meia volta, eu vou fazer o mesmo processo lá no outro ponto. Vou colocar a ponta seca no ponto B e vou girar novamente. Quando eu girar novamente, houve 2 momentos em que essas 2 curvas se encontraram. Nestes 2 momentos, eu posso unir com a régua.
Percebam que eu uni os dois momentos em que se encontraram os dois semicírculos e também o ponto médio do meu segmento. Agora, eu posso fazer o meu triângulo. Se eu quiser fazer um triângulo equilátero, eu vou lembrar que eu marquei um segmento de 8 centímetros, e aí eu posso marcar um segmento também de 8 centímetros. Para isso, eu vou precisar aumentar a minha linha. Agora, eu vou fazer o mesmo processo pelo outro lado. Pronto. Como os meus 3 lados têm exatos 8 centímetros, eu posso dizer que eu fiz um triângulo equilátero, onde os meus segmentos AB mede 8 centímetros, meu segmento BC mede também 8 centímetros e o meu segmento AC 8 centímetros. Este, então, meu triângulo equilátero. Vamos a um outro triângulo. Como eu achei de bom tamanho o nosso segmento inicial, eu vou marcar novamente de 0 a 8 e marcar o ponto médio 4, metade de 8, 4. Então, eu tenho os 3 pontos, 0, o 4 e o 8. Segmento A, que inicia, segmento que começa em A e termina em B. Agora, com o auxílio do compasso, pode ser qualquer medida, ó. Nem preciso usar a régua, qualquer medida que seja um pouquinho maior que a medida do meu ponto médio, até um dos vértices. Aí, então, ajustando aqui, só vou colocar a ponta seca bem no ponto de um dos vértices, que será o nosso triângulo. Traçar o semicírculo. Na verdade, não precisa traçar o semicírculo todo, pode só fazer uma marquinha de intersecção, tá? E alinhar os 3 pontos. Se não alinhar, tem algum errinho no desenho, tem que começar novamente. Com a régua, vamos unir os pontos principais, que seriam os 2 de encontro e o ponto médio, e vamos estender um pouquinho além, que é para nós podermos dar a altura do nosso triângulo. Agora, como eu não pretendo fazer um triângulo equilátero, eu vou lembrar de dar uma distância ou maior ou menor para o meu segmento. Para deixar bem evidente que eu não quero um triângulo equilátero, eu vou dar um segmento bem maior. Então, eu vou criar uma distância de 10 centímetros do ponto A até o meu ponto, que será o ponto C. Pronto. Agora, eu sei que do ponto A até o ponto B, eu tenho um segmento de 8 centímetros. Do ponto A até o ponto C,
eu tenho um segmento com 10 centímetros e do ponto B até o ponto C eu tenho os mesmos 10 centímetros. Como eu tenho dois lados com a mesma medida e um lado com medida diferente, então aqui eu tenho um triângulo isósceles. Vamos criar um outro triângulo. Novamente, então, com um segmento de 8 centímetros, nós vamos usar a criatividade nos outros dois segmentos. Vamos marcar o nosso ponto médio, e aí nós temos o ponto 0, o ponto 4 e o ponto 8. Aqui, neste caso, nós podemos criar uma imagem desconstruída, já que nós só precisamos ter a certeza de que os segmentos têm medidas diferentes. Aqui, como eu sei que de A até B eu tenho 8 centímetros, eu só preciso criar, mesmo até sem o auxílio do compasso, um segmento maior que seja notável a diferença de medida. Aqui eu tenho um segmento com 8 centímetros e meio. Então, de A até C eu marquei um segmento com 13 centímetros e aqui um com 8,5 centímetros. Porque eu iniciei bem no zerinho e ele parou bem no meio, entre o 8 e o 9. Então, 8,5 centímetros. Quer dizer que eu não tenho nenhum lado com a mesma medida. Por isso, aqui eu tenho um exemplo de triângulo escaleno. Triângulo escaleno é toda vez que os meus triângulos têm medidas diferentes em seus lados. Para isso, essas marquinhas aqui, ó. Essa marquinha significa que essa medida é diferente desta outra e que esta outra, o segmento BC, é diferente do segmento AC. Então, são 3 medidas diferentes. Eu reconheço que é um triângulo equilátero se não tiver a informação da unidade de medida, quando vem essas marquinhas acompanhando. Ela tem que ser a mesma nos 3 lados, para justificar que os 3 lados têm a mesma medida. Aqui no caso, nós representamos usando a informação em centímetros que nós definimos, 8 centímetros em cada lado. Então, são 3 lados com a mesma medida. Quando nós falamos no triângulo isósceles, nós temos um lado com medida diferente dos outros dois. Então, os outros 2 lados têm a mesma medida. Se eu não tiver a informação da unidade de medida, eu reconheço pelas marquinhas. 2 lados iguais e um lado diferente. No escaleno, então, os 3 lados com medidas diferentes. É isso. Espero ter ajudado. Até a próxima.